Meus irmãos, a nossa aula de hoje tem como tema a deidade de Cristo. Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todos os amados já acharam? Posso ler, irmãos? Posso? E diz assim Paulo a Timóteo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É isso que nós vamos aprender na noite de hoje. Vamos orar ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós reunidos no Teu santuário, no Teu santo templo, porque temos compromisso com o Senhor e nada nessa terra pode interferir no nosso relacionamento contigo, porque o Senhor é mais importante do que as coisas mais importantes, do que as pessoas mais importantes para nossas vidas. O Senhor é o Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Deus que está no controle de todas as coisas, quer sejam elas boas, quer sejam elas más, quer sejam elas alegres, quer sejam elas tristes. E a Tua palavra diz que no fim tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E essa é a nossa fé. Nós cremos assim. E queremos nessa noite crescer um pouco mais no conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra. E só podemos crescer no conhecimento da Tua verdade quando o Espírito Santo ilumina os nossos olhos, quando Ele abre a nossa mente, quando Ele nos dá o entendimento perfeito e correto da verdade sagrada. Então faça isso conosco nessa noite. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me capacidade, meu Deus, força, ânimo, sabedoria, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja edificada em Deus. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a aula dessa noite aborda um tema que gera muita controvérsia, muita discussão no cenário religioso evangélico: a deidade de Cristo. Você vê que o pensamento da apostila diz assim: o propósito deste estudo é evidenciar a deidade de Cristo, para entendermos que aquele que veio a este mundo como Filho de Deus era o próprio Deus. Esse é o mistério da piedade. Deus um dia se fez carne. O que é que normalmente se ensina? Que tem um Deus que está sentado no trono. Aí um dia Deus pegou o filho, que estava no lado direito: filho, vai lá na terra e faz a tua obra. Aí o filho desceu de alguma forma, fez a obra, os homens o mataram, arrebentaram com o
o filho subiu todo rebentado, todo ensanguentado, coroa de espinho na cabeça, está sentado do lado direito, aí o Deus agora é você, Espírito Santo, desce você. Esse é o ensinamento que se dá. Mas a pergunta é, esse é o ensinamento da Bíblia? A Bíblia diz que há uma trindade de 3 pessoas distintas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, mas iguais em poder, em substância, né? Em conhecimento. Não, a Bíblia não fala isso. Até o século III da cristandade, nunca se falou numa trindade. Você não encontra na Bíblia essa palavra trindade. Você não vê os apóstolos ensinando sobre trindade. Se você usar só o Velho Testamento, aí é que fica absolutamente impossível se imaginar a existência de uma trindade. Porque os judeus, eles eram absolutamente monoteístas. Eles criam num único Deus. No único deles, eram monoteístas. As nações pagãs é que eram politeístas. Elas criam em vários deuses, né? Mas o judaísmo não. Ora, no 3º século da cristandade, os bispos católicos se reuniram no concílio de Nicéia e resolveram criar uma doutrina para explicar para a igreja por que a Bíblia fala de um pai, por que a Bíblia fala de um filho e por que a Bíblia fala de um Espírito Santo. Porque eles viam, a Bíblia se referia a esses 3 títulos e disseram, temos que explicar isso aí. E aí nasceu a doutrina da Santíssima Trindade, que é o que vigora hoje, não só no catolicismo, como também no mundo espiritual evangélico. Ora, como é que a gente entende isso à luz da Bíblia? Jesus era Deus ou Jesus era a segunda pessoa de uma trindade? Deus ou a segunda pessoa? Quem é o pai de Jesus? Se a trindade existe, a primeira pessoa da trindade ele diz que é o pai. A segunda é o filho. Então, Deus é o pai do filho. Mas a Bíblia diz que quem gerou o filho foi o Espírito Santo. Então é a terceira pessoa que é o pai? Ou tem 2 pais? Começa a confusão por aí. É porque não se tem discernimento. Olha, irmãos, o que a Bíblia chama de filho, eu vou mostrar para você agora o que é. Abra em Lucas, Lucas capítulo 1. Versículo 34. Todos vocês sabem que um dia o anjo apareceu a Maria, uma virgem lá da Galileia, e disse que Deus a havia escolhido para dar à luz um filho. E quando o anjo dá o recado a Maria, Maria, no versículo 34, faz uma pergunta ao anjo. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Quer dizer que Maria sabia que para uma mulher dar à luz uma criança, tinha que haver a participação do homem. Por quê? Porque para nascer um feto, para ser gerado um corpo, é absolutamente necessário que haja o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Esse é o mecanismo biológico que Deus criou para que os corpos passem a existir, né? Se não houver esses 2 elementos, não pode haver corpo. Não existe. É simplesmente impossível. Naquela época, não havia o que nós vemos hoje aí, fecundação artificial, fecundação in vitro, em laboratório. Por isso que Maria disse, olha, como vai ser isso? Eu não me relaciono sexualmente com ninguém, e sem se relacionar com alguém, como é que eu vou ter condições de dar à luz um filho? E o anjo entendeu a pergunta dela e respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo, esse corpo de carne que foi gerado no teu ventre,
que vai nascer será chamado Filho de Deus. Por que o anjo chamou de ente santo? Por que ele disse esse ente santo? Por que era um ente santo? Porque ele não tinha a semente do pecado como nós temos. Se o corpo de Jesus fosse resultado da fecundação do óvulo de Maria pelo espermatozoide de José, não seria um ente santo. Teria na carne a mesma semente do pecado que nós temos. Então, quem é que gerou essa criança? O próprio Deus. Deus gerou no ventre de Maria de uma forma sobrenatural. Interessante. Abre Mateus. Quando José soube que Maria estava grávida, José esquentou a cabeça. José disse, essa mulher fez bobagem. Eu não me relacionei com ela. Como é que ela agora parece grávida? E ele amava tanto Maria, que ele disse, se eu denunciar que Maria me traiu, antes do casamento, ela vai ser morta apedrejada. Eu prefiro carregar comigo a culpa, eu prefiro largá-la secretamente, para que ela não sofra os danos, e vou embora. Vou cuidar da minha vida. Aí o que é que acontece? Um anjo aparece a José. Capítulo 1 de Mateus, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha, preste atenção nas palavras. José, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, Deus pode ser gerado? Não, Deus é eterno. Então essa palavra eterno e gerado, elas se contrapõem. Ou Deus é eterno ou Deus é gerado. Deus não pode ser gerado. O que foi gerado foi um ente santo, um corpo de carne, sem a semente do pecado, para que o próprio Deus habitasse. Amém? Paulo disse, este é o grande mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Deus se manifestou ao mundo numa forma humana, num corpo de carne. Amém? Vamos ponto a ponto da aula para a gente entender melhor. Ponto 1. A Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Um só Deus. Abra em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 39. Olha só, Deus falando lá no velho pacto, através de Moisés. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há, só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Não há um Filho que é Deus também. Não há um Espírito Santo que é Deus também. Como sendo três pessoas distintas. Então, essa crença dos hebreus era uma coisa rígida. Eles não abriam mão disso. Porque eles sabiam que se fugisse disso aqui, virava politeísmo. A crença em vários deuses. No capítulo 6, adiante um pouquinho à frente. Capítulo 6, versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é três. Hã? Não? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não pode haver dois senhores. Só pode haver um. E esse Senhor único é o Senhor nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E sempre estiveram no coração do povo hebreu. Não havia
a mínima possibilidade de alguém, na velha aliança, empurrado no coração dos judeus a crença numa trindade celestial. Era absolutamente impossível. Mas no capítulo 32 de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, olha o que Deus fala aqui. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Mas nenhum Deus além de mim. Eu sou, eu somente. Aí, depois ele usa o profeta Isaías. Vamos lá em Isaías, no capítulo 45. Versículo 21. Diz assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho um com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Não há outro Deus além de mim, eu, o Senhor. Olha só, os antigos hebreus, sempre que se dirigiam a Deus, se referiam a Deus, o Senhor. Os profetas vinham, traziam uma mensagem de Deus: eis que o Senhor vos diz, assim diz o Senhor. Aí você vê hoje, na maioria das igrejas se coloca assim: Jesus Cristo é o Senhor. E as pessoas não sabem o que significa isso. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que é que isso significa? Jesus Cristo é o Senhor do Velho Testamento. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus único. Só que a igreja não entende essa verdade. Não compreende. Está lá escrito, colocam nas paredes das igrejas, nos altares da igreja, e não entendem. Mas a gente vai entender muito bem aqui. Capítulo 2. O mistério da piedade explica que aquele que se manifestou em carne como filho era o próprio Deus. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isso é uma profecia feita 700 anos antes de Jesus se manifestar ao mundo. Então Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quer dizer que aquela criança que nasceu 700 anos depois em Belém, quem era? O Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Criador de todas as coisas. Se alguém chegasse para Isaías e dissesse: Isaías, vem cá, espera lá. Você está dizendo que essa criança aí é Deus? É isso que você está afirmando, Isaías? Olha, eu não sei explicar, mas que Deus está dizendo que é. É o Deus forte, é o Pai da eternidade. Está aqui escrito. É o príncipe da paz. Amém? Falando da encarnação de Deus, você voltando atrás 2 páginas, no capítulo 7, desse mesmo livro de Isaías, capítulo 14, naquela época, todo o povo judeu vivia na expectativa do Messias que viria, o Salvador prometido. E aí teve uma hora que eles ficaram inquietos: como é que a gente vai saber que o Messias já veio? Como é que a gente vai ter noção de que a promessa de Deus se cumpriu, de que o Messias já está no mundo, que o Messias já se manifestou? Aí Deus fala através de Isaías e diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual era o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Pela primeira vez, uma virgem dá à luz a um filho sem precisar ter relação sexual com um homem.
Pela primeira vez na história, nunca aconteceu uma virgem dar à luz a um filho sem ter se relacionado com homem algum, porque Deus agiu na vida dessa mulher de uma forma sobrenatural. Maria, na verdade, a gente podia dizer, foi apenas uma barriga de aluguel, porque Deus respeitou a maternidade. Deus podia fazer o filho dele nascer de uma vaca, não podia? Podia, mas Deus disse não, o normal de uma criança nascer é de uma mulher, é do ventre de uma mulher. Eu vou usar o ventre de Maria, eu vou gerar essa criança, e o sinal é este: uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco, com eles, né, naquela época. Deus conosco. Vocês vão chamar essa criança de Deus conosco, Deus com vocês, o Deus criador dos céus e da terra, manifestado numa forma de carne, num corpo. Amém? Aí a gente vai para o livro de João, capítulo 1. João capítulo 1. Esse é um texto que as igrejas usam para justificar a Trindade, para dizer que Jesus era o Filho pré-existente. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia fala de um filho pré-existente. O Filho só passou a existir quando ele foi gerado no ventre de Maria e quando ele nasceu em Belém. Porque o Filho era a carne. Jesus tinha duas naturezas. A natureza humana, a natureza de carne, e a natureza divina, que era o Espírito que estava dentro dele. Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção. Quando é o Filho que fala, quando é Deus que fala. Por exemplo, o Filho sentiu sede. Deus sente sede? O Filho sentiu sono. O Filho se cansou, deitou na polpa do barco lá, dormiu. O Filho tinha sangue. E para completar, Paulo disse, o Filho morreu. Deus morre? Tudo falando da natureza humana. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então vamos lá. João diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, aí eles dizem assim, no princípio Jesus estava com Deus, não é o que está escrito aqui? Jesus estava, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Não, aqui não está falando disso. Aqui está falando do verbo. O que é o verbo? A palavra. Ele está se referindo aqui princípio. Gênesis capítulo 1. A criação do mundo. No princípio estava lá Deus. Haja luz, haja separação entre águas e águas. Forme-se a porção seca da terra. Faça isso, faça aquilo outro. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com quem? Com o diabo ou com Deus? Com Deus. Aquela palavra de poder, aquela palavra criadora estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra era Deus. Ele quem? Jesus ou o Verbo? O Verbo. Ele, o Verbo, ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, da palavra. Tudo foi feito pela palavra. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então o Verbo quem era? Deus. Olha o que ele diz no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre eles naquele tempo, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo. No ponto 3, Paulo buscava fazer que a igreja entendesse o mistério de que Deus e Cristo são um. Foi a grande luta do apóstolo Paulo. Veja, por favor, em Colossenses,
Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. É emocionante as palavras de Paulo aqui. Paulo diz para essa igreja de Colossos: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Nós nunca vimos Paulo face a face, mas ele disse: a minha luta é por essa gente também. Por que essa luta grande? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Essa minha luta é para que eles compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, Deus é Cristo, o Deus único, o Criador de todas as coisas é Cristo, se manifestou no corpo de carne. Amém? Aqui adiante, no versículo 9. Aliás, o versículo 8 é interessante também da gente ler. Porque no versículo 8 ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele disse: olha, em Jesus habita 10% da divindade. É isso? Não, 10% não. 50%, 70%, 90%, 99%. Ih, mas vocês querem tudo. 100% da divindade. Deus, na sua plenitude, habitava corporalmente em quem? No corpo de quem? De Cristo. Tem coisa mais clara do que esta? Essa era a grande luta do apóstolo Paulo. Uma luta terrível para fazer a igreja compreender. Quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Encontraram? Vamos ler o 18 também. O mistério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quer dizer, nós temos que saber que Deus, o Deus único, estava em quem? Em Cristo, no Filho gerado, no ente santo, para habitar entre os judeus, para que aquele Filho, que era o Cordeiro perfeito, fosse oferecido como sacrifício para salvar o seu povo. Amém, irmãos? Amém? Agora, olha só. A pessoa diz assim: pastor, e quando Jesus orava assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era um filho aqui e um pai lá? Não. A natureza humana falando com a natureza divina, espiritual. Você tem que entender isso aqui. Porque os judeus fizeram uma confusão terrível. A igreja de origem gentílica hoje faz uma confusão ainda maior, por incrível que pareça. Porque os judeus não entenderam, mas o problema deles era só o seguinte: não pode ter outro Deus. Que história de dizer que isso aí é Deus? Nós só temos um Deus. Eles não entenderam que o Deus deles se fez carne. Mas eles não criaram nenhuma doutrina. Eles não procuraram inventar uma história. Já que é Deus também, então é uma trindade. Vamos formar uma trindade, como os bispos católicos fizeram. Mas foi terrível com os judeus. Olha só a confusão que se criou. O ponto 4 diz: os judeus não entendiam que o Filho de Deus era Deus encarnado,
era Deus em forma de homem. Abra no livro de João, capítulo 6. Jesus falava coisas que deixavam eles completamente enlouquecidos. João capítulo 6, versículo 62. Jesus disse assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Como é que é a história, rapaz? Você está dizendo que você é Deus? Sim. O que será se vocês virem? Tem por coisas poucas que eu faço, por poucos ensinamentos que eu dou, vocês ficam enlouquecidos. O que será se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ué, mas não está provando aí que o Filho estava lá em cima? Não. Para o lugar onde primeiro estava, na sua manifestação de Pai. O Deus que é Espírito sempre esteve sentado no trono. Esse Deus desceu, se fez carne e habitou entre os judeus. Amém? Será que se vocês virem que eu sou o Deus de vocês? Será que se vocês virem eu, o Filho do Homem, esse corpo de carne aqui, vocês veem, e que vocês se assustam, e que vocês não entendem o mistério, que será então se vocês virem eu subir para o lugar onde eu sempre estava? Como o Deus de vocês. Aí vocês vão crer. Ou então vocês vão pirar de vez. Era isso que Jesus estava falando aqui com eles. No capítulo 8 de João, versículo 56, os judeus se gabavam muito de serem filhos de Abraão. Aí Jesus disse assim: olha só, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aí perguntaram os judeus: espera lá, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Você está dizendo que você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Quem estava com a razão? Jesus ou os judeus? Os dois. Porque Jesus, na sua natureza humana, não tinha 50 anos. Tinha 30 anos. Eles estavam certos, dizendo: você não tem 50 anos ainda? É verdade, ele tinha 30. Mas Jesus disse assim: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Eu sou o Todo-Poderoso. Lembra quando Deus mandou Moisés para o Egito? Senhor, e quando o povo de Israel perguntar: quem te mandou, o que é que eu digo? Você diz: o eu sou me mandou. Aí Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Na carne, Jesus não tinha 50 anos, mas no espírito, ele era desde a eternidade, porque ele é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Amém? Olha como os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Então, versículo 59, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pegaram em pedra, apedreja, isso é um blasfemador, isso é um herege, dizendo que é o Deus da gente, que é o eu sou. Olha a pedreja, Jesus pulou fora. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Amém, irmãos? No capítulo 10 desse mesmo livro de João, o livro de João é muito rico nessa história aí da deidade de Cristo. João capítulo 10, versículo... Vamos ler do 28, o 28 em diante. Jesus estava falando sobre as suas ovelhas, aí ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que coisa interessante. Quem estava falando aqui? Quem estava falando? O Filho. A natureza de carne, né? Estão nas minhas mãos, das minhas mãos ninguém as arrebatará. Aí no versículo 29 ele repete: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pera lá. Nós estamos na mão do Filho ou na mão do Pai? Hã? Do Pai ou do Filho?
Leia o versículo 30. Jesus viu a perturbação do pessoal. Todo mundo, que história é essa? Está dizendo que as ovelhas estão na mão dele, da mão dele ninguém arrebata, agora está dizendo que da mão do pai ninguém pode arrebatar, finalmente é na mão do filho, na mão do pai. Aí Jesus disse, eu e o pai somos dois. Não? Eu e o pai somos o quê? Somos um. Somos a mesma pessoa. Eu sou o pai em forma de carne. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Aí Jesus perguntou a ele, vem cá, eu tenho mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas vocês me apedrejam? Aí ele respondeu, não é por obra boa que te apedrejamos, por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles só enxergavam a natureza de carne, eles só enxergavam o corpo. É a mesma confusão que a religião faz hoje em relação à predestinação. Como é que Deus vai criar a pessoa para ir para o inferno? Porque só enxerga a carne. Não sabe que o que vale é o que está dentro da carne. A carne é apenas um vaso, um corpo. Vaso de honra, vaso de desonra. Um vaso de honra é um espírito de um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Vaso de desonra é um espírito daqueles anjos decaídos. Mas não é difícil o povo entender? É ou não é? Não faz uma confusão danada. A mesma coisa aqui, ó. Ele só enxergava a natureza humana. Como é que é, rapaz? Isso é uma blasfêmia. Você é um homem de carne, querendo dizer que é Deus, querendo dizer que é o nosso Deus. Apedreja, toda vez queriam apedrejar Jesus. Mas teve um momento, que foi com os discípulos, que criou mais confusão ainda. Capítulo 14 de João. João capítulo 14. Versículo 6 em diante. Sem olhar para a Bíblia, sem ler na Bíblia, olhe para mim. Olhe para mim. Os irmãos da Cristo é Vida não vão falar. Eu quero os irmãos que não são daqui que diga de cor esse versículo. Eu vou ajudar. Jesus disse: eu sou. Bora, gente. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém um disse vem, outro disse vai. Isso é normal. Eu passei toda a minha vida, até 20 anos atrás, dizendo isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda fazia assim, ó. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Porque na minha cabeça, pelo que me ensinaram, tinha um Pai lá em cima. E um Pai lá em cima. Observe, a maioria dos pastores falam decorado, que todo mundo sabe decorado esse versículo, e eles falam, ninguém vai. Um dia, quando eu vim ler o texto, e já foi na graça, viu? Porque eu gostava só de ler dos milagres. Quando eu li aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu digo, ih, caramba, um erro de gráfica, erro de correção, que às vezes sai errado, não corrige, digitou errado, eu digo, ó, passou um erro, não é vem, é vai, porque na minha cachola colocaram que tinha um filho aqui embaixo e um pai lá em cima, mas é vem, diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele disse para os discípulos assim: se vocês me tivessem conhecido, conhecerias também a meu Pai. Espera lá. 3 anos convivendo com Jesus dia e noite. E agora Jesus diz, se vocês me tivessem conhecido, conheceriam também a meu Pai? Como é que pode discípulos, apóstolos, 3 anos com o Senhor e não conheciam quem era Jesus? Vocês conheceriam também meu Pai. Vocês nem me conhecem, muito menos quem é meu Pai. Mas desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí pirou a cabeça dos apóstolos. Você ouviu o que ele falou? Que nós não conhecemos ele. A gente anda com ele dia e noite, 3 anos,
come junto com ele, dorme com ele, escuta os sermões dele, e ele agora vira para a gente e diz que se nós tivéssemos conhecido ele, conheceríamos o pai dele. E sabe o que é que ele falou no final? Que desde agora nós conhecemos o pai e temos visto o pai. Eu fico imaginando na minha mente, um perguntando para o outro, você está vendo algum pai aí? Aí Pedro dizia, até agora não. Tem uma pedra enorme ali, dá uma olhada lá atrás. Quem sabe o pai está escondido lá. Aí um ia olhar, tem pai nenhum aqui. Vai olhar atrás daquela moita de mato lá. Não tem pai nenhum. Como é que ele está dizendo que desde agora nós temos visto o pai e conhecido o pai? Gerou uma curiosidade incontrolável. O ser humano é curioso por natureza, né? O ser humano, quando não entende uma coisa, que você desperta a curiosidade, ele fica indócil para querer descobrir, matar aquela charada. Aí disseram, Filipe, fala o seguinte, vai você lá e pede a ele, pelo amor de Deus, para ele mostrar onde está esse pai. Se ele mostrar esse pai, nós estamos satisfeitos, porque a gente já olhou aqui em tudo quanto é lugar, já fomos atrás de pedra, de moita de mato, e não tem pai nenhum. Aí Filipe foi, versículo 8, se dirige a Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o desespero da curiosidade. Mostra-nos o Pai, e estamos satisfeitos. Encerrou o assunto. É suficiente, porque a gente já não aguenta mais. Eu lembro, quando eu era muito jovem, eu devia ter o quê? Meus 12 anos, 10 anos, 12 anos. Eu gostava muito de ler gibi. Sabe o que é gibi, não sabe? Aquelas revistas de Batman, Super-Homem, Mandrake. Eu tinha aqueles monte de revista. E tinha 11, tinha umas capas bonitas, eu guardava. Aí quando era dia de sábado, eu ia para o cinema, assistir filme, levava. Porque na frente do cinema, se reunia a garotada da mesma idade para trocar. A gente não tinha dinheiro para estar comprando sempre. Eu disse, ó, já leu essa aqui? Não, eu troco por essa tua, está trocado. Olha, essa capa aqui é linda. Eu troco por duas. Não, eu tenho duas aqui sem capa. Então me dá as duas sem capa e eu dou uma com capa. E fazia esse jogo. Um dia eu ia voltando para casa, trazendo a minha coleção de gibis. Eu tinha um cuidado, armazenava dentro de um saco plástico, botava uma toalha de papel para proteger as capas, sabe? Aí encontro com dois garotos, dois rapazes, que eram do grupo de escoteiro do ginásio salesiano onde eu estudava. Aí, um era o chefe do grupo, e o outro era também escoteiro. Aí paramos, conversamos. Aí eles disseram assim, Carlos, eu tenho um poder de adivinhar as coisas. Eu digo, como assim? Você quer ver que eu adivinho? Quero. Aí ele pegou 3 palitos de fósforo, colocou um, outro e outro, um em cima do outro assim. Ele disse, você vai fazer o seguinte, você vai tocar num deles, sem eu ver. Eu vou virar de costa. Ou toca no primeiro, ou toca no do meio, ou toca no de baixo. E eu adivinho. Aí eu, tá bom. Aí eu tocava no de baixo, ele virava, fazia uma onda, sabe? Peraí que tá meio difícil, deixa eu me concentrar mais. Ah, agora já vi. Você tocou no de baixo. Como é que ele sabe? Não, vai bem para longe, vai lá para a entrada da igreja. Eu tocava no do meio. Aí ele vinha, fazia aquela onda no do meio. E fez isso várias vezes. Eu fiquei louco. Eu digo, pelo amor de Deus, me ensina esse poder. Passa para mim esse poder que eu vou fazer show com isso aí. Não dá para ensinar não, de jeito nenhum. Não é assim. E sabe o que eles fizeram? Olha, a gente passa para você esse poder se você der toda a tua revista. E eu dei. Mas na hora, eu estava em tempo de morrer de curiosidade, meu irmão. Dei. Aí depois que eu dei, coisa simples, né? Ele sabe o que é? Eu vou para lá, você toca. Mas meu amigo não está aí vendo? Quando você...
Quando você toca no de cima, ele dá uma coçadinha na cabeça. Aí eu digo de cima. Quando é no meio, ele coça a barriga. Quando é no de baixo, ele dá um jeito de ajeitar o sapato. Já deu sinal. Ele, puxa vida. Que coisa assim, perde todas as revistas. Mas olha, é simples depois que ensina. Enquanto não ensina, meu irmão, deixa você com a cabeça em parafuso. Você fica enlouquecido querendo saber como é que o cara adivinha. É a mesma coisa aqui. É simples depois que Deus revela. Mas até Deus revelar, dá nó na cabeça de muita gente. Então Filipe pergunta, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. 3 anos que eu estou com vocês e vocês não sabem quem eu sou. Quem vê a mim, vê a segunda pessoa da Trindade. Não, quem vê a mim, vê quem? O Pai. E como é que vocês perguntam, mostra-nos o Pai? Vocês querem que eu mostre um Pai aonde? Vocês acham que tem um Pai lá no céu, um Filho aqui na terra? Eu sou o Pai. Aleluia. Quem vê a mim, vê o Pai. Diga glórias a Deus por isso. Eu e o Pai somos um. Ponto 5. Deus se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Não está na apostila? A pessoa diz assim, espera lá, pastor. Mas Jesus não deu uma ordem para batizar, na época da velha aliança ainda, quando ainda estava em vigor o batismo de água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Deu. Agora, leia o livro de Atos dos Apóstolos, e todas as vezes que os apóstolos batizaram alguém, eles batizaram em nome de Jesus. Nenhuma vez você vê eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê, hein? Eles não entenderam? Ou o que é que houve? Olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí os caras vão lá e eu te batizo em nome de Jesus. Ué, não entenderam a ordem? Entenderam, sim. Compreenderam. Pastor, mas aí não mostra as 3 pessoas? Não. Olha só. Pai, Filho e Espírito Santo. São nomes ou são títulos? São nomes ou são títulos? Títulos, não são nomes. Títulos dados às 3 manifestações de Deus. Ele se manifestou como Pai na criação. Ele se faz carne, é a sua manifestação de Filho. Ele ressuscita, aí se manifesta agora não mais no corpo de carne, mas como Espírito Santo para estar para sempre conosco. Amém? Nome dado às 3 manifestações de Deus. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Jesus. Você já imaginou os pastores que fazem batismo de água hoje? Pessoa, como eu fiz muitos anos, né? Hoje não mais. Porque hoje a gente sabe que o batismo das águas era da lei. Na nova aliança, há um só batismo, que é o com o Espírito Santo. Mas naquele tempo, a pessoa entrava no batistério, botava as mãozinhas assim, aí eu pegava nas 2 mãos, segurava aqui, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque ninguém nunca fez. Mas se alguém dissesse, espera lá, qual é o nome do Pai? Qual é o nome desse Pai que você está me batizando? E aí, como é que eu ia sair dessa? Espera aí, qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é o mesmo Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha só. Manifestações de um único Deus. Não 3 pessoas distintas. Por exemplo, eu estou aqui na igreja, como é que eu sou conhecido? Qual é o título? Pastor,
pastor Carlos. Aí eu vou visitar minha mãe. Quando eu chego na casa da minha mãe, os vizinhos que já me conhecem dizem assim: chegou o filho da dona Creuza. Vou buscar o meu neto do colégio. Chegou o avô do Carlinhos, do Guilherme, do João Gabriel. Olha só, eu sou pastor, filho da dona Creuza, avô, escritor, professor de seminário. Já pensou se alguém chegar para uma pessoa que não conhece: olha, vou trazer para almoçar com a gente um professor maravilhoso de seminário, vai vir almoçar na tua casa o pastor Carlos, e para você ficar mais feliz ainda, o filho da dona Creuza. Aí a pessoa: caramba, já não basta um, vai trazer 3. Aí chega no dia lá, a mesa com as cadeiras, né? Aí ele chega: está aqui o pastor. E cadê o professor? Você não falou que ia trazer um professor? Falei. E cadê o filho da dona Creuza? É ele. Ele é o pastor, ele é o professor, ele é o filho da dona Creuza. Mas meu nome qual é? Carlos Magno de Miranda. Amém, irmãos? Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Como é que os pastores teimam em dizer que há outro Deus? Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há Deus. Ele podia dizer: além de mim, tem um filho que é Deus também. E tem um Espírito Santo também é deles. Não há Deus. Eu sou o único Deus, o único. Aí você vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Quando João teve a visão de Jesus glorificado, ele diz assim, capítulo 1 de Apocalipse, verso 17: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Deus único. Eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Pastor, e o Espírito Santo? Bom, a aula é a deidade de Cristo, mas só en passant, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Paulo diz à igreja: o Senhor, que Senhor é esse que ele está se referindo? O Deus que os judeus criam. Olha, o Senhor é o Espírito. Ele agora está na sua manifestação de Espírito Santo. Aleluia. Não está na apostila, mas eu vou passar por lá. João capítulo 14. Vamos lá. Que eu acho muito maravilhoso isso aqui. João 14, versículo 16. Jesus está conversando com os apóstolos e ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Aí parece que tem um Pai lá em cima, né? A natureza humana falando com a natureza divina. A carne com o Espírito. O Filho com o Pai. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Pare aí. Olha o que Jesus falou. Vocês são os discípulos. Olha, pessoal, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar a vocês outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer que vocês já têm um Consolador. Senão ele não dizia: vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro. Qual era a diferença do Consolador que eles tinham para o outro que o Pai enviaria?
Qual era a diferença? É que o outro estará para sempre convosco, dentro de vocês. O consolador que eles tinham estava limitado a tempo e espaço. Estava no corpo de carne, não podia estar para sempre com eles. Ele disse, mas o consolador que o Pai vai mandar estará para sempre convosco. Aí no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aí quem interpreta a Bíblia literalmente, que fica falando bobagem, não, porque não tem predestinação, porque Deus quer salvar todo mundo, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ah, é? E esse mundo que Deus amou é todo mundo? É. Então esse Deus é louco. Vamos jogar a Bíblia no lixo. Porque no mesmo livro João diz, Deus amou o mundo. Aí agora disse que o Espírito da verdade, que o Pai vai mandar, o mundo não pode receber. Esse Deus está pirado, ou tomou a 51 da Ipioca. Ora bolas. Não. É porque em João 3,16, a palavra mundo, no texto grego original, é okumene. O mundo dos salvos, o mundo dos eleitos, é um mundo espiritual. Não tem o mundo da moda, não tem o mundo do futebol, tem o mundo dos eleitos. Deus amou esse mundo de tal maneira, onde estão os que ele predestinou, os que ele criou a sua imagem e semelhança, que deu o seu filho. E esse mundo aqui, que não pode receber o Espírito Santo, no texto original é aion, o mundo da perdição, o mundo dos filhos do diabo. Os filhos do diabo não podem receber o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Aí olha o que ele diz para os apóstolos. Vós o conheceis. Outra vez Jesus jogou uma dinamite na mente dos homens. Vós o conheceis. Hã? Espera lá. Ele está dizendo que vai rogar ao Pai, o Pai vai enviar outro Consolador, que o mundo não vê, que o mundo não conhece, mas que nós o conhecemos. Como é que a gente conhece se ainda vai rogar, o Pai ainda vai mandar? Esse homem quer deixar a gente louco. Aí Jesus disse, vocês conhecem. Por que a gente conhece? Porque ele habita convosco e estará em vós. Vocês conhecem. Ele habita com vocês, ao lado de vocês. Está falando dele no corpo de carne. Mas ele vai estar em vós. Dentro, Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Glórias a Deus. E no versículo 18 ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para convosco. Se isso não é Jesus falando dele próprio, olha, eu vou vender batata na feira. Se alguém disser que não é Jesus falando dele mesmo, eu vou vender banana na feira. Deixa de pregar. Estava falando dele ressuscitado. Ele ressuscitado é o outro Consolador que viria para estar para sempre em vós. Diga graças a Deus, irmão. E para a gente terminar e provar que o povo evangélico, por falta de conhecimento, tem verdadeiros delírios, creem numa ficção científica, que eles creem obstinadamente, são 3 pessoas. Né? Vamos ver quando João foi levado aos céus e viu a visão do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É quando Deus chama João para o céu, e diz, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Dá a revelação do Apocalipse para João. Aí no versículo 2 ele diz, imediatamente eu me achei em espírito, e eis no céu 3 tronos, e nos 3 tronos, 3 sentados.
Hã? Não. João. Deixa de ser herege, rapaz. Não, ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono, 3 sentados. 3, irmão. Estava um no colo do outro. Aí só via um. Mas eram 3. E no trono, alguém sentado. Amém? Essa é a verdade da Bíblia, irmãos. É claro que eu não teria a pretensão de, numa simples aula de 1 hora, esgotar todo esse assunto. Se eu for pregar na igreja sobre a deidade de Cristo, eu vou precisar de uns 10 a 15 cultos consecutivos. E tem aí gravado. Os irmãos que são de outros ministérios, comprem os CDs, encomenda aí, viu? Pastor, está cheio de interrogação na minha cabeça. Não dá para tirar as dúvidas no seminário. Compra as aulas. Aí você vai entender tudo. Tem um livro meu que está esgotado. Nós vamos deixar aparecer dinheiro que a gente vai mandar editar de novo, que é A Falsa Trindade. Aí é um livro completo também. Mas aqui, nessa aula, é apenas um alicerce para que daí você vá por diante e entenda todo o resto. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia.